Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos para as nossas conversas que curam de hoje. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente para mais uma conversa como essa. Espero que esse tema de hoje possa te ajudar de alguma forma na sua vida ou na vida das pessoas que estejam ao seu redor. Então, que esse tema ele venha somar ainda mais na sua vida, trazendo entendimento para cada um de vocês, tá bom? Então, o porquê que eu trouxe esse tema para estar aqui compartilhando com vocês. Seja bem-vindo, R. Rocha. Por que eu trouxe esse tema aqui para vocês? O tema da live é: ela não ficou fria, ela só cansou de sofrer. Eu tenho percebido, eu tenho visto muitas mulheres chamando o mecanismo de defesa de força. A força, ser forte não é deixar de sentir, gente. Ser forte é conseguir sentir sem se perder de si mesma, sem perder a sua essência para sobreviver. Então, você pode sentir, você pode ficar triste, você pode sofrer, isso não é fraqueza. Só o que você não pode é se perder de você mesma, se perder de si mesma, da sua essência, da sua identidade. Então, por esse motivo que eu trouxe esse tema hoje aqui, para estar compartilhando com cada um de vocês, que eu creio que irá trazer maior clareza, entendimento para cada um de vocês. Então hoje eu já quero falar diretamente com você, mulher. Talvez você esteja sendo chamada de fria, de seca, de indiferente, de fechada, mas vamos parar aqui para pensar juntas. Será que você sempre foi assim? O que você acha? Você sempre foi desse jeito, fria, fechada, calada? Não, né? Você se tornou essa mulher mais reservada depois que você foi muitas vezes ferida. Então você não nasceu desse jeito. Você não nasceu dessa forma. Você, depois de ter sido muitas vezes machucada, ferida, você foi se tornando essa mulher. Quando você foi muitas vezes passada para trás, desprezada, humilhada, invalidada, não cuidada, usada, traída. Percebe-se tudo que você passou, tudo que você enfrentou, e isso vai te mudando, vai te transformando. Então, a frieza não é ausência de sentimento, mas é excesso de dor reprimida. Boa noite, Adriane, seja bem-vinda. Boa noite, Beth, seja bem-vinda também. Então, como eu disse aqui para vocês, a mulher, você não nasceu desse jeito, você não nasceu fria, você não nasceu fechada. Você já foi uma mulher sonhadora, sensível, você confiava nas pessoas, mas depois de ter sido muitas vezes ferida, você criou essa armadura, esse mecanismo de defesa, mas para se proteger. Por esse motivo que você se tornou mais fria, mais fechada. Então eu quero te deixar aqui uma pergunta. Você aqui conhece alguma mulher que mudou completamente depois de uma grande decepção? Vocês conhecem alguém? Se vocês conhecem, deixa aí no comentário, que eu estarei lendo, tá bom? Seja bem-vinda, Tati. Sejam todos bem-vindos para a nossa live de hoje, para as nossas conversas que curam. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mais um sábado, né? Então sejam todos bem-vindos. Como eu falei para vocês na outra live, eu vou trazer exemplos, eu vou trazer histórias para que fique mais fácil para a gente entender
cada situação, o que acontece. E hoje eu quero trazer para vocês um exemplo do elástico, algo simples. Imagine você com um elástico. Você puxa ele, ele estica, ele volta para o lugar. Você faz isso novamente, ele volta para o lugar. Você faz isso mais uma vez, ele volta para o lugar. Mas vai chegar um certo momento em que esse elástico ele vai se romper. Não devido à última puxada que você deu, não foi por conta da força que foi maior. Não, você aplicou a mesma força, foi do mesmo jeito. Porém, chega um certo momento que ele se rompe, devido ao desgaste acumulado que acontece. E é assim que acontece com muitas mulheres, gente. Olha que comparação, mas é assim que funciona. Muitas mulheres estão disponíveis o tempo todo. Elas respondem mensagens rápido, ela se preocupa, ela cuida, ela espera, ela perdoa. Então, talvez você seja essa mulher que ama intensamente, que ama com todo o seu coração. Só que do outro lado você acaba recebendo o quê? Migalhas emocionais. Você recebe o quê? Pouca atenção, pouco cuidado, pouco amor, pouca verdade, pouca compreensão. E até que chega um certo momento em que você, mulher, se cansa. E não porque você deixou de amar aquela pessoa. Não foi por isso. Mas foi porque você percebeu que amar sozinha também te machuca. Também está te ferindo. Também está te entristecendo. E aí onde você começa o quê? A parar. Você para de mandar mensagem. Você para de insistir, você para de explicar, você para de esperar. E aí onde as pessoas começam o quê? A dizer o quê? Nossa, como ela ficou fria. Nossa, como ela é indiferente. Só que ninguém viu quantas vezes você chorou, quantas vezes você ficou ferida, machucada. Ninguém viu isso antes de você se calar. Antes de você se reservar. E eu quero trazer aqui, como eu falei para vocês, reflexões da psicanálise e também bíblica, porque eu creio muito que fé e psicanálise, elas caminham juntas, elas se unem cada vez mais. Então, por esse motivo que eu trouxe aqui uma reflexão psicanalítica. O que nós vemos, né, na psicanálise, o que a psicanálise entende referente à frieza. A frieza, ela nasce quando o desejo encontra muitas frustrações. Então você tem o desejo, você tenta ser escolhida, tenta ser amada, tenta ser cuidada, só que isso não acontece. E quando isso não acontece, você se frustra. Então você decide o quê? Parar, você rompe. Você tira o seu afeto. E é onde você inconscientemente pensa o quê? Eu não vou esperar mais nada de ninguém. Eu não quero mais saber de nada. Para não se decepcionar, para não se machucar, para não ficar mais triste, mais magoada. Então o seu inconsciente trabalha dessa forma, o seu psiquismo trabalha dessa forma para te proteger. E a reflexão bíblica que eu trouxe aqui para vocês se encontra em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, vai dizer assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então guardar não significa endurecer o seu coração. Guardar significa proteger. Porque tudo que Deus mais quer é que você não entregue o seu coração para qualquer pessoa, para qualquer um. Para uma pessoa que não sabe te valorizar, cuidar de você, te amar, te proteger. Então Deus, Ele não quer que você saia se entregando para qualquer pessoa. E Ele não quer também que você transforme essa dor que você sente, que você sentiu. Ele não quer que você transforme essa dor em uma incapacidade de amar novamente. O Senhor, Ele quer que você ame novamente, mas Ele quer que você encontre a pessoa certa e não qualquer um. O outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês
Imagine você, uma mulher, ela tem a sua casa invadida. E o que acontece depois disso? Ela faz o quê? Ela instala a cerca elétrica, ela troca as fechaduras, ela coloca câmeras. Então, qualquer barulho que acontece, ela já fica o quê? Com medo, preocupada, ansiosa. Aí agora imagine você, uma pessoa olhando e falando assim, nossa, como essa mulher é desconfiada. Sempre tem uma pessoa, né, para apontar o dedo. Mas o que ninguém sabe, claro que você vai ser desconfiada. Você foi o quê? A sua casa foi invadida, você foi ferida. Entende? Vocês conseguem perceber? E é assim também que acontece com muitas mulheres. Talvez você confie profundamente em uma pessoa. Você abre a sua casa, você abre a sua vida, os seus planos, os seus sonhos, e aí o que acontece em seguida? Essa pessoa vai e te trai. Essa pessoa vai e te machuca. Essa pessoa vai e te deixa decepcionada, porque imagina, você não esperava isso daquela pessoa. Você depositou toda a sua confiança nela. E a traição, gente, não fere apenas o relacionamento, tanto conjugal quanto de amizade, mas fere a identidade da pessoa, fere a identidade da mulher. Então a mulher, ela começa a pensar, o que eu fiz de errado? Ela começa a se fazer um monte de perguntas. Aonde foi que eu errei? Por que eu não percebi? Ela começa a se sentir insuficiente. E ela começa a se perguntar o que faltou em mim. Então surgem diversas perguntas na sua mente. Percebe? A traição, gente, é uma ferida enorme que pode causar na vida da pessoa. Depois disso, a mulher ela pode até entrar no novo relacionamento, se relacionar com outra pessoa, só que o que acontece? Ela não consegue mais relaxar, ela não consegue mais ficar tranquila, ela não consegue mais ficar de boa nessa relação. Ela está o tempo todo em alerta, ela está o tempo todo desconfiando das coisas, achando que algo está acontecendo e muitas vezes nem está. Mas devido a essa ferida que ela sofreu, ela começa a desconfiar de tudo. E ela não consegue ficar tranquila. E quando alguém tenta se aproximar, ela já pergunta, eu já sei onde isso vai dar. E na psicanálise, a traição ela funciona assim. A traição rouba a sensação de segurança da pessoa. E depois disso, qualquer demonstração de amor, de carinho, de afeto se torna o quê? Perigoso para aquela pessoa. E a mulher ela não consegue descansar emocionalmente, ela não consegue relaxar. Ela fica em alerta constante, preocupada a todo tempo, a todo momento. E a frieza, nesse caso, pode ser escudo contra o medo dela ser enganada novamente. Então percebe de onde vem a frieza? Eu estou trazendo aqui para vocês uma visão psicanalítica, da psicanálise. Essa frieza é um mecanismo de defesa seu para se proteger. E muitas vezes você considera isso como a sua força maior. Só que nisso você vai se perdendo de você mesma. Você perde a sua essência, a sua identidade. Por isso que eu trouxe hoje esse tema para você. Porque é o que eu tenho mais visto aqui no meu Instagram. Mulheres que, sofreram demais e está usando esse mecanismo de defesa como a sua força. Mas eu vou dar continuidade aqui e vocês vão entender um pouco mais. Seja bem-vinda, Márcia, Jéssica. Oi, Jéssica, seja bem-vinda. Deise, boa noite. Dona Renda, sejam todos bem-vindos, tá? Quem não me segue ainda, já aproveita para seguir aqui. Eu tenho postado mensagens diariamente, reflexões, mensagens de fé. Então não percam, fiquem aqui comigo, que eu tenho certeza
que alguma mensagem poderá contribuir na sua vida e poderá te fortalecer ainda mais, tá bom? E eu trouxe uma reflexão bíblica também sobre esse tema. Em Salmos 34:18 vai dizer assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então Deus não ignora os corações partidos, pessoas que estão sofrendo, frustradas. Ele se aproxima ainda mais de você. Ele não te abandona, ele não espera que você esteja forte para buscá-lo. Ele quer te acolher, ele quer cuidar de você e do seu coração. Então, nesse momento, se você está passando por isso, busque o Senhor de todo o seu coração e permita que Ele cuide de você, que Ele te proteja, que Ele te sustente, que Ele te ajude. Que no dia de hoje você possa ter essa clareza e esse entendimento que o Senhor, Ele olha por você, Ele ama você, Ele se preocupa com você. A cura, gente, ela não apaga a história, tá bom? Não vai apagar a sua história. Nada do que você viveu vai ser apagada, mas impede que a ferida, ela governe todas as suas escolhas. Então a sua história vai continuar, a sua história vai permanecer, só que essa ferida não vai governar mais as suas escolhas, porque muita gente tem realizado escolhas na sua vida devido às suas feridas emocionais, devido a tudo que elas passaram, que elas sofreram. Boa noite, Beth, boa noite, Nilzinha. Sejam todos bem-vindos. Quem não me segue, aproveita para me seguir, que eu tenho certeza que em algum momento, alguma mensagem poderá contribuir com a sua vida, tá bom? E agora eu quero abrir um parênteses aqui, muito importante, tá bom, gente? Prestem muita atenção. Prestem muita atenção agora, tá? Quando eu falo aqui para você, quando nós falamos sobre se tornar uma pessoa fria, reservada ou emocionalmente mais distante, isso não quer dizer, gente, que algumas pessoas acabam o quê? Ligando isso com o transtorno de personalidade esquizoide. Alguém aqui já ouviu falar sobre esse transtorno? Maria, seja bem-vinda. Nívia, seja todos bem-vindos, tá bom? Alguém aqui já ouviu falar sobre esse transtorno de personalidade esquizoide? Se não, eu estarei explicando aqui para vocês, tá bom? Então, muita gente costuma confundir, mas eu quero te falar aqui a diferença de um para outro. Quando ocorre um transtorno de personalidade esquizoide, quer dizer que aquela pessoa cresceu emocionalmente não querendo conexão com outras pessoas, mais reservada, mais na dela, mais buscando a sua solitude, ficar sozinha. Então, esse é um transtorno de personalidade esquizoide. Enquanto, quando nós nos tornamos pessoas frias, são devido a decepções, traições, feridas, tudo que nós passamos, que nós vivemos, que acaba nos tornando essa pessoa mais fria. Só que eu quero deixar aqui uma coisa muito clara para vocês, tá? Esse transtorno somente é diagnosticado por um profissional competente. Não adianta ninguém daqui rotular ninguém falando assim, nossa, aquela pessoa é fria. Nossa, aquela pessoa tem aquele transtorno de personalidade. Não. Esse transtorno só é diagnosticado por um médico, por uma equipe multidisciplinar, tá bom? Então não adianta ninguém sair rotulando pessoas, porque não é dessa forma. Eles usam lá uns critérios muito criteriosos, uma forma bem ampla, para que assim eles percebam sim se aquela pessoa tem esse transtorno ou não. Então, nada de rotular ninguém falando, aquela pessoa é fria, aquela pessoa tem aquele transtorno. Não. Não tem como a gente saber. É necessário realizar um diagnóstico, é necessário aprofundar ainda mais na história da pessoa, na vivência dela, é totalmente diferente, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Na psicanálise, nós entendemos que a mulher ela se torna fria, como eu disse, por sofrimento. Então, ela geralmente, quando ela se torna uma mulher fria, ela quer amar,
ela quer ser amada, ela quer ser cuidada, ela quer atenção, entende? Mas existe o que? O medo, existe a dor, existe proteção, ela se protege, ela acaba não se envolvendo como forma de proteção, para não se machucar novamente, para não ser ferida novamente. Eu fui diagnosticada há 2 anos do transtorno bipolar e não tem sido fácil entender tudo isso. Realmente, dona Renda, mas esse transtorno, ele não define quem você é, tá? Com a ajuda terapêutica, com a ajuda da psiquiatra, você pode sim viver, ter a sua vida normal. Claro que é necessário todo um cuidado, toda uma atenção. E se você precisar de ajuda, também pode estar me chamando aqui, manda mensagem no direct, tá? Será uma honra poder te acompanhar. Então, a mulher ferida, ela quer proximidade, ela quer ter um relacionamento, ela quer ter uma conexão. Já nesse funcionamento esquizoide, a pessoa ela não quer se conectar com outras, ela quer ficar sozinha, como eu falei aqui para vocês. Então, nem toda mulher é fria e nem toda mulher tem esse transtorno, tá? E vamos lá. Agora eu quero trazer para vocês uma história aqui. Herbert, seja bem-vindo. 81, sejam bem-vindos. Quem ainda não me seguem, aproveita aí já para me seguir, tá bom? O tema de hoje, a live de hoje será bem rapidinha, realmente é para poder trazer clareza para a sua vida, entendimento para algumas situações que talvez você esteja vivendo, que você não esteja entendendo, e é sempre bom ter uma pessoa que possa nos ajudar, que possa trazer alguma palavra, alguma mensagem, algum tema, que possa trazer clareza, entendimento, para que assim a gente possa pedir ajuda quando for necessário, não é mesmo? Estou começando a estudar sobre o caso, porque muita gente me julga, acha que é eu, e eu sei que não é eu. Muitas pessoas, dona Renda, vão julgar porque não entendem, não sabem o que você passa. Em todo momento nós somos julgados, independente de transtorno, independente de qualquer coisa, as pessoas sempre nos julgam. Então não se prenda no julgamento das pessoas. Continue buscando ajuda, continue buscando conhecimento, continue cuidando de você. Nesse momento, a prioridade aqui é você e não os outros. Deixem que falem o que quiser, porque eles sempre vão falar. Para eles nunca nada vai estar bom. Então, continue focando em você, que nem você tem feito. Você está certíssima em buscar estudar. Busque também, se você quiser, terapia. É muito bom realizar terapia, que te ajuda a compreender melhor, a se entender melhor, a se conhecer ainda mais. Então, busque ajuda também, passe pelo psiquiatra também. Olha, nesse momento, foque somente em você. E tampe as vozes ao redor. Todo tipo de julgamento, tampe essas vozes, porque elas não irão acrescentar em nada na sua vida. Só irão te prejudicar ainda mais, te deixar mais aflita, mais angustiada. E nesse momento não é isso que você precisa. O que você precisa é de cuidado, é de atenção, é de se conhecer, para que assim você possa viver melhor na sociedade, na sua casa, e se sentir muito melhor. Porque isso é mais sobre você do que as pessoas ao seu redor, tá bom? Vamos lá. Eu trouxe outro exemplo aqui para vocês, gente, da árvore podada. Então imagine você aí. Você passa e você vê aquela árvore sendo cortada. Muitas vezes ela é cortada. Existe uma árvore que é assim, toda vez que a gente corta, o que acontece? Ela vai se entortando, ela fica torta. E aí as pessoas passam e falam o quê? Nossa, que árvore estranha, não é mesmo? Porque a pessoa vê de fora, gente. As pessoas não têm como saber o que você está passando, o que você está enfrentando. Ninguém sabe, entre 4 paredes, o que você está vivendo. Então as pessoas vê de fora, elas acham estranho, elas não entendem. Então, só que nem aqui da árvore, o que ninguém imagina é que ela foi muitas vezes machucada, ela foi muitas vezes cortada, ela foi muitas vezes ferida.
E isso ninguém viu. E o que acontece na mulher? Existe muitas mulheres que ouviu muitas palavras duras. Você é dramática, você é exagerada, você não presta para nada, você é difícil, você é complicada, você é incapaz. A todo momento, mulheres escutam isso. E talvez você que está aqui hoje comigo tenha sido humilhada no seu casamento, no seu trabalho, na sua família ou até mesmo na sua igreja. E com o tempo você aprendeu o quê? A engolir o choro, a não pedir ajuda, a não demonstrar dor, a não dizer que precisa de ajuda. E aí você virou aquela mulher que resolve tudo, que não incomoda, que não se abre, que não confia. E aí quando alguém passa e pergunta para você, como você está hoje? Como você está se sentindo? Tá tudo bem? Aí você olha para a pessoa e diz o quê? Tá tudo ótimo, tá tudo bem comigo. Só que lá no fundo, só você sabe o que você está passando, o que você está enfrentando, porque ninguém entende. O tema da live é Eu não sou fria, eu só cansei de sofrer. Tá bom, dona Renda? Esse é o tema da live. Eu não julgo minha ex-amiga, eu só queria entender por que ela se afastou de mim, se ela me deu a entender que éramos amiga. Mas ela é fechada, fria, ela disse que foi assim que a mãe criou ela sem amizade. Eu entendo a sua mensagem, sim. Muitas mulheres crescem em ambiente, têm crenças que com o tempo elas vão crescendo daquela forma, elas vão se desenvolvendo daquele jeito, é o entendimento que elas têm. Então quando elas encontram uma amizade, muitas vezes ou ela vai se conectar com aquela pessoa, ou mesmo que ela acabe se conectando, ainda assim vai vir aquele ambiente onde ela viveu, aquelas crenças, aquela verdade na mente dela, onde ela vai fazer o quê? Ela vai manter distância, porque ela não sabe lidar com um relacionamento ou com algo do tipo. Então é preciso conversar com essa pessoa, buscar entender a raiz lá do que aconteceu na vida dela, para poder se entender e saber o porquê ela é tão fechada, o porquê ela é tão fria, o porquê ela não consegue se conectar. Varia de cada pessoa. Seja bem-vinda, Railena, Rúbia. Obrigada, dona Renda. Ó, quem ainda não me segue, aproveita, tá? Já me segue aqui. Eu estou trazendo live todos os sábados, às 19h30, porém no próximo sábado agora, eu não vou conseguir trazer a live. Então eu vou trazer na sexta-feira, dia 17, às 19h30, tá bom? Mas eu estarei postando aqui, eu estarei comunicando todos vocês, tá? E eu quero trazer uma reflexão psicanalítica. Só um momentinho aqui, gente. A minha voz ela é um pouco rouca. Conforme eu vou falando, incomoda um pouquinho. Na psicanálise, nós entendemos que quando a mulher é constantemente invalidada, ela pode romper o contato com as suas próprias emoções. Então ela passa a acreditar que sentir é perigoso, que falar é inútil e que precisar é vergonhoso. Então ela constrói uma imagem de força, mas muitas vezes essa força é a armadura. Só que a gente não pode esquecer, gente, que a armadura, ela protege, né? Mas o que acontece também? Ela pesa. Então imagina, você tenta se proteger, mas você tá cansada, tá sobrecarregada. Porque você não consegue ser você. Você não consegue estar ali na sua essência, na sua verdadeira identidade. E você se perde de você. E eu trouxe a reflexão bíblica, se encontra em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, diz assim: Venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então Jesus, ele não está chamando aqui pessoas fortes,
pessoas capacitadas, ele está chamando pessoas que estão cansadas, que estão doentes, que não estão aguentando mais carregar tudo isso sozinha, todo esse sofrimento sozinha. Então você não precisa passar por isso sozinha. Você pode buscar a ajuda de um profissional, você pode se conectar ainda mais com Deus. Nós somos um tripé, corpo, alma e espírito. Se um deles cair, quebrar, todo o resto, gente, desmorona, ninguém fica em pé. Então não adianta você estar bem, com a mente bem, mas se você não estiver conectada com Deus, vai chegar um certo momento em que você vai desmoronar, em que você não vai aguentar. A mesma coisa é que se você não cuidar do seu corpo, vai chegar um certo momento também. Percebe como é necessário a gente cuidar dos três? Da nossa mente, do nosso espírito e do nosso corpo? Nós somos importantes para Deus. Por isso que Ele quer que a gente cuide de cada um, para a gente permanecer firme, caminhando na nossa jornada. Porque a vida, gente, não é fácil. Vocês aqui que estão comigo, mais do que ninguém sabem quantas dificuldades, quantas lutas nós enfrentamos. Então imagina enfrentar tudo isso sozinha, sem estar bem psicologicamente e sem estar bem espiritualmente. Por esse motivo, quando você sentir em qualquer momento que você está sem força, cansada, não espere, gente, vocês desmoronar. Busque imediatamente ajuda de um profissional, de Deus. Cuide de você, você é a única. Só existe você nessa terra. Ninguém é igual a você. Percebe o quanto você é importante? O quanto você é valiosa? O quanto Deus se importa com você? É necessário, gente, a gente se cuidar. Se a gente não se cuidar, quem é que vai cuidar? Quem é que vai ir lá nos socorrer? Quem é que vai ir lá perguntar? Muitas vezes até perguntam, né? Mas a gente com aquela carcaça, com aquele medo de demonstrar fraqueza, a gente diz o quê? Não, tá tudo bem. Igual eu falei agora. Não, eu tô ótima. Porque você tem medo. Você sofreu demais. A vida não foi fácil para você. Então você tenta a todo momento se proteger. E muitas vezes a frieza é esse mecanismo de defesa que você usa. E você usa ele como força. Mas não é força. É onde você se perde de você. É onde você perde a sua essência, a sua identidade, quem você é de verdade. Como eu disse, por esse motivo que eu trouxe essa live hoje aqui para vocês. Porque eu tenho visto muita gente usando o mecanismo de defesa, chamando ele de força. Mas se encontra, gente, tão ferida, tão machucada, sofrendo tanto, 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 e fazendo as escolhas através das suas feridas, através das suas dores. E com isso a pessoa acaba se afundando cada vez mais, porque quando a gente escolhe através das nossas dores, gente, não vai dar certo. A gente vai se afundar mais. A gente vai se entristecer mais, a gente vai se machucar mais. Quando eu percebi isso, eu falei, meu Deus, eu preciso mostrar, ajudar essas mulheres a compreender que isso não é força. Claro que é preciso a gente ter uma proteção, é necessário, eu vou continuar aqui falando para vocês, em certos momentos é preciso sim, mas isso não pode definir você, atrapalhar você nas suas escolhas. Você é uma mulher valiosa, importante. Eu falo isso em todas as minhas lives e eu vou continuar falando, porque eu amo a vida de vocês, eu não conheço vocês, mas Deus já me deu um amor tão grande pela vida de cada uma de vocês, que vocês não têm noção, gente.
E eu venho porque eu também já passei por muitos problemas, por muitas lutas, muitas dificuldades. Eu também já me perdi várias vezes achando que a frieza era a minha força, que eu precisava ser assim, que era assim que eu era forte. Só que cada vez mais eu ia me afundando, eu ia me machucando, eu ia me destruindo. E eu não via ninguém falar algo, até porque eu também não buscava entender, não buscava aprender nada. Mas a partir do momento que eu percebi, que eu entendi que esse não era o caminho, que eu estava totalmente perdida, há muitos anos atrás, tá, gente? Eu falei, meu, essa não sou eu. E eu voltei a buscar entender quem eu era. Eu não era aquela pessoa. Eu estava agindo conforme muitas feridas que eu carregava. Aquela não era a minha identidade. Muitas vezes é você. Essa não é a sua identidade. Mas você tem feito escolhas, tem sido governada pelas suas dores. E você tem cada vez mais se machucado. Você tem cada vez mais se ferido. Percebe o quanto a gente precisa se conhecer? Buscar entendimento, que nem a nossa amiga que falou, que está buscando estudar, entender. É isso que precisa ser feito, gente. É isso que precisa ser feito, mulher. Você só tem uma vida, só existe uma de você aqui na Terra. Você é importante, é especial. Por isso que Deus, Ele me deu esse amor para vir aqui falar com vocês, tentar. Porque, gente, nem tudo que eu falo é certo, nem tudo que eu falo, é a última palavra, não é sobre isso. Mas poder trazer um pouquinho de clareza, para aí você despertar e falar, opa, calma aí, eu preciso entender algumas coisas. O que ela está falando tem algum sentido ali. Então, calma aí, deixa eu buscar também. Buscar ajuda, buscar conhecimento, buscar entendimento, pesquisar mais. Não sei, mas você sabe o que você precisa nesse momento. E eu trouxe outro exemplo aqui para vocês, uma outra história do ouriço. O ouriço é um mamífero cheio de pelinho e ele possui muitos espinhos, né? Quando ele percebe perigo, ele não ataca, mas ele faz o quê? Ele se fecha, ele se esconde. E muitas vezes, quando a pessoa ela não tem paciência, que ela vai até o ouriço, ela acaba o quê? Se machucando. Então é preciso esperar, é preciso ter paciência. E muitas mulheres vivem exatamente assim, gente. Elas criam espinhos porque alguém, em algum momento da sua vida, abusou dela. Abusou da sua delicadeza, da sua bondade, da sua compreensão, da sua força. Quem aqui? Uma mulher que se tornou fria, lembra que eu falei no início? Ela era como? Sonhadora, feliz, confiava nas pessoas, não é verdade? E aí, ela se transforma nessa pessoa porque ela passou por diversas dificuldades, por momentos difíceis. E aqui é sobre isso que eu tô falando. Às vezes você foi aquela pessoa que só era lembrada quando alguém precisava de você. E quando você precisava, não tinha ninguém para te ajudar, não tinha ninguém para te socorrer. Talvez você só era procurada no interesse. E quando você tinha alguma dor, alguma dificuldade, algum problema, você era ignorada na sua dor. Você só era útil, mas nunca foi valorizada. Quantas mulheres aqui não passaram por isso, não estão passando por isso e têm se sentido frustrada, diminuída, angustiada? Só que chega um certo momento em que acontece com a mulher, ela para de esperar as coisas dos outros, ela decide não mais esperar e aí ela se torna a pessoa fria. Mas no fundo, talvez essa frieza esconda uma frase muito dolorosa. Eu cansei de me sentir descartável. Talvez você seja essa mulher.
que cansou de se sentir assim, que sempre esteve disponível para ajudar todo mundo, que sempre cuidou de todos, que sempre foi aquele ombro amigo, aquela mão estendida. E na sua vez, todos se esconderam, todos sumiram, ninguém estava presente. Você não teve ninguém. E você se sentiu o quê? Descartável. Você se sentia assim. E na psicanálise, nós chamamos isso de mecanismo de defesa. Mas o mecanismo de defesa, como eu falei já para vocês, não é o problema, gente. Às vezes é muito necessário você ter esse mecanismo de defesa para se proteger, para cuidar de você. Só que o problema acontece quando você permanece nesse lugar constantemente. Mesmo quando o perigo passa, você continua nesse lugar, presa, fria. Então você impede novas conexões, novos vínculos, novos afetos. Percebe? Porque você permaneceu sendo fria, afastando as pessoas, porque você foi muito ferida, muito machucada. Então você não quer mais conexão. Você até quer ser amada, quer ser cuidada, mas o medo não permite. Por isso que eu falei para vocês, o mecanismo de defesa é importante, só que a gente tem que ter o equilíbrio em tudo na nossa vida, até nesses momentos, para entender quando o perigo passa. Opa, aqui eu posso ser eu mesma, posso ficar tranquila, aqui eu não tenho mais perigo, aqui eu não vou sofrer. Apesar que a gente não tem 100% de certeza, né? Porque a gente não conhece as pessoas profundamente. Então a gente tem que ter equilíbrio em tudo, tem que ter cuidado. Dona Renda, pode fazer, viu? Indico. Ótimo. Eu sou psicanalista, tá? Eu sou terapeuta cristã. Primeiro eu fiz de terapeuta cristã. Eu amei também. No início foi como uma forma de autoconhecimento. Depois eu amei, eu falei, meu Deus, eu preciso ajudar outras mulheres, essa é a minha missão, esse é o meu propósito, poder contribuir na vida de muitas mulheres. Então eu indico para você, faça. Se você tem vontade, vai fundo, porque vai ser para mim foi a melhor coisa que eu fiz. E eu tenho visto muitos testemunhos de mulheres que fizeram, que amaram também, que não se arrependeram. Então pode fazer. Se você quiser indicação também, da onde eu fiz, pode me mandar mensagem no direct, tá? Que aí eu te mando o link deles lá. É ótimo, tá bom? Os professores são maravilhosos também, tá? E eu trouxe uma reflexão psicanalítica aqui para vocês, tá? Se encontra em Ezequiel 36, no versículo 26, diz assim: Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Somente quem consegue fazer isso, gente? Somente Deus. Somente Ele tem o poder de nos transformar. E a transformação começa de dentro para fora. Então, antes da gente querer poder ajudar qualquer pessoa, qualquer um, gente, primeiro começa na gente. A gente primeiro tem que olhar para dentro. Para eu estar aqui hoje com vocês, foi alguns anos olhando para dentro de mim, me reconhecendo, me recuperando, me fortalecendo. Percebe? Primeiro na gente, porque assim a gente poderá transbordar na vida de outras pessoas. Não adianta a gente querer cuidar de ninguém estando mal, triste, aflita, depressiva. Não. Eu já tive depressão, mas primeiro eu voltei para mim, para minha essência, eu cuidei de mim. Hoje eu sei o que é cuidar, ajudar de uma pessoa depressiva. Eu passei por isso. Entende? Então, gente, primeiro cuidem de você, se restabeleça, se fortaleça, para depois vocês começarem a cuidar de outras pessoas. Na psicanálise foi assim. Eu primeiro voltei para mim. Eu também faço terapia, tá, gente?
Dona Renda, todos nós, tá? Da psicanálise, terapeuta, todos nós precisamos fazer terapia, tá bom? E ó, contínuo. E aí, a gente fazendo terapia, claro que a gente pode atender outras pessoas também, tá bom? Perfeito, vou querer sim. Então me manda mensagem, tá? Para eu lembrar e saber quem é você, tá bom? Railena, amém, palavras edificantes. Obrigado, Railena, que você continue aqui com a gente, tá? Que eu trago sempre uma mensagem de fé, de esperança, de força, porque eu sei que os tempos em que vivemos estão muito difíceis e a gente precisa ser fortalecida cada vez mais, ainda mais. Porque a gente também precisa nos encher, né? De entendimento, de Deus, de sabedoria, para a gente começar a transbordar na vida de outras pessoas, igual eu falei agora para vocês. O que tem acontecido é que as pessoas elas estão tão machucadas, tão feridas, que elas estão transbordando isso em outras pessoas. Pessoas machucadas ferem outras pessoas. Pessoas feridas, elas vão sim machucar, deixar outras pessoas triste, entende? Então por isso que nós temos visto o mundo dessa forma. Que são pessoas que não buscam ajuda, que não têm esse entendimento, não têm essa consciência. Que para elas está tudo bem, está tudo certo, está tudo ótimo. Então elas continuam levando a vida dessa forma, desse jeito. Achando que está tudo bem. Só que elas não conseguem perceber o quanto machucadas elas estão, o quanto feridas elas estão. O quanto feridas elas estão. E com isso elas saem metralhando todo mundo, machucando todo mundo, ferindo todo mundo. Quem passar na tua frente, quem passar na frente dela, meu Deus, sai de perto. Mas muitas vezes é sim conscientemente, muitas vezes é inconscientemente. Por isso que é tão importante a gente buscar ajuda profissional, a gente buscar Deus, a gente se conhecer, para que a gente possa continuar a nossa vida da melhor forma possível. Claro que mesmo a gente estando com Deus, tá, gente? Mesmo a gente fazendo terapia, mesmo a gente fazendo tudo, ainda assim a gente vai enfrentar dificuldades. O importante é que a gente tem Deus do nosso lado, mesmo nas dificuldades. O importante é que a nossa terapia vai estar em dia, mesmo a gente enfrentando tudo isso, mas a gente vai conseguir compreender melhor tudo que tem passado, né? Tudo que a gente tem passado e enfrentar. Tá bom? Seja bem-vinda, Jade. Talvez você esteja se perguntando por que as mulheres estão tão frias. Não é verdade? Quem nunca se perguntou, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo com aquela pessoa? Por que será que ela está tão fria desse jeito? Railena, eu estava assistindo o jogo e caiu sua live. Quando você começou a falar, eu até parei de fazer o que estava fazendo agora. O que estava fazendo? Agora meu coração está em lágrimas. Suas palavras estão falando muito comigo. Glória a Deus por isso. Eu tenho certeza que é o Espírito Santo, não sou eu, tá? Eu não dou esses créditos a mim não, tá bom? Tenho certeza que é o Senhor falando ao seu coração, que é o Espírito Santo. O Senhor ele já tem a pessoa certa para quem ele vai entregar as palavras que ele quer entregar. Eu também estava assistindo o jogo, tá bom? Eu falei, opa, deixa eu correr lá para minha live, que é muito mais importante nesse momento. Então, talvez você esteja se perguntando, por quê? As mulheres estão tão frias, né? O que está acontecendo com essas mulheres para estarem assim? Fria desse jeito? Mas será que essa é a pergunta certa, gente? Vocês já pararam para pensar? Será que é essa a pergunta? O porquê as mulheres estão tão frias? Ou talvez a pergunta seja: quantas vezes essa mulher foi ferida antes de se fechar? Ela foi ferida muitas vezes, diversas vezes, até que chega um momento que ela cansa. Ela se reserva, ela se fecha, ela fica mais na dela. Ela não quer tanto contato, porque ela cansou, gente. Cansou de sofrer, de se machucar.
de sempre estarem com palavras rudes, sempre sendo grosso, sempre traindo, desprezando, mulher cansa e se fecha. Ou talvez a pergunta seja, quantas vezes ela foi traída antes de desconfiar? A desconfiança não vem do nada. Algo aconteceu. Só que, muitas vezes o perigo vai passar, você até pode terminar esse relacionamento anterior, onde você foi ferida, onde você foi traída, você pode se relacionar com uma nova pessoa e ainda assim ter essa sensação, esse alerta constante, opa, aqui é perigoso, aqui eu posso ser traída. Você não acaba nem conseguindo dar um voto de confiança para o seu novo relacionamento, porque você foi ferida anteriormente. Quantas vezes ela foi humilhada antes de se calar? Percebe? Como muitas vezes essa pergunta faz muita diferença? Não é saber o porquê as mulheres estão tão frias, mas é entender o que aconteceu com essa mulher para ela se tornar uma mulher fria, reservada, fechada, seca. Quantas vezes ela foi desprezada antes de parar de esperar? A frieza é uma defesa, mas a defesa não é o seu destino. Então não torne essa sua defesa como seu destino, como a sua escolha. Não. Não faça isso. Se você sente que você está presa nesse padrão, que você está presa nessa jornada da sua vida, o que está acontecendo com você, você permanece ali, presa. Se você percebe isso, busca ajuda, gente. Não é vergonhoso. Igual eu falei para vocês, até eu faço terapia. É preciso, todos nós, é necessário. Tira de você essas amarras, tudo isso que está te prendendo. Você não está sendo livre. Você não está sendo você. Você não consegue. Você está enraizada em um lugar onde te feriu e você está presa ali. Então volte para suas raízes, para começar a elaborar tudo o que aconteceu na sua vida, tudo que você viveu, desconstrua tudo isso, ressignifique toda a sua história e volte para a sua essência, para quem você é de verdade, para a sua verdadeira identidade. Você não precisa continuar vivendo atrás de muros emocionais. A frieza ela pode ter sido sim necessária para você sobreviver, para você chegar até aqui, nesse momento. Mas ela não precisa ser um lugar permanente. Existe cura, gente. Existe tratamento, existe restauração, existe terapia e o principal, existe Deus. Já estou finalizando a live, tá, pessoal? Foi muito bom estar aqui com vocês no dia de hoje. Obrigado por estarem comigo até agora na live. Espero que essa mensagem tenha contribuído de alguma forma na sua vida, tenha te fortalecido e que você possa buscar ajuda, que você possa buscar transformação e que você se conecte ainda mais com Deus. Então eu quero te dizer que existe um caminho de cura. A terapia nos ajuda a compreender aquilo que a dor construiu na gente. E Deus, ele restaura tudo o que a dor endureceu. Percebe como é uma conexão? Como tudo caminha junto? Como tudo é necessário? Como é preciso? Pessoal, estou finalizando a live, tá? Já fiz meus agradecimentos. Obrigado por estarem comigo até o momento. Quem perdeu a live, ela ficará gravada, tá bom? Vou deixar ela aqui gravada para vocês. Então, quem perdeu vai poder assistir depois. Que essa mensagem de hoje possa ajudar você a se compreender melhor e a compreender as pessoas que convivem com você, as pessoas ao seu redor, que possa te trazer clareza, tá bom? Então estejam aqui comigo, me sigam, que eu estou trazendo lives
todos os sábados, porém, a próxima live será no dia 17, porque no dia 18 eu não conseguirei estar aqui com vocês, tá? Então, prepare-se para o dia 17, às 19h30, eu estarei trazendo aqui mais uma mensagem que possa fortalecer a sua vida. Se essa live falou com vocês, não esqueçam de compartilhar essa mensagem com algum amigo, com alguma amiga que esteja precisando ouvir esse tema, ouvir essa palavra. E se você precisa de ajuda para iniciar uma terapia, para se compreender melhor, para ser fortalecida, para se fortalecer, na verdade, né? Eu me chamo Tamires Rocha, eu sou terapeuta cristã, eu sou psicanalista também, tá bom? Então vocês podem me mandar mensagem aqui no direct, ou vocês podem também clicar no link da bio, que eu estarei respondendo todos vocês. Será uma honra poder caminhar com você que esteja passando por alguma dificuldade, por alguma luta, por algum problema. Saiba que eu estarei aqui disponível para poder te ajudar. Obrigado por estarem comigo aqui, gente. Até a próxima live, tá bom? Amei estar com vocês, amei também que vocês me mandaram mensagem, me mandaram tema aqui, me seguiram. Qual será o tema da próxima live, dia 17? Eu vou postar aqui segunda-feira, tá bom? Então me segue, porque eu vi. Me segue que eu estarei postando segunda-feira o tema da live. Eu tenho certeza que será algo que poderá te ajudar, que poderá te fortalecer. Eu vou vir com uma novidade, tá bom? Eu não estarei vindo mais sozinha. Na próxima live eu ainda estarei sozinha. Mas nas próximas tem uma novidade. Então acompanhem aqui, fiquem aqui comigo para vocês poderem acompanhar, tá bom? Eu estarei trazendo mais algumas pessoas para estarem conversando aqui comigo, para poder te fortalecer, para poder te ajudar ainda mais, tá? Fiquem com Deus, pessoal. Muito obrigado, viu? Beijo, amei, viu? E não esqueçam de curtir também a live, tá? Para que ela possa alcançar muitas outras vidas, muitas outras mulheres que talvez esteja precisando ouvir esse tema que eu compartilhei hoje aqui com vocês. Beijo, pessoal. Obrigado.